Salve, salve você que acompanha o Diário Esportivo TV. Você já percebeu que hoje o programa está diferente. Saímos do estúdio, viemos aqui para o aprazível Clube Alemão para começar a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Náutico para o biênio 2024-2025. Para começar, Alexandre Asfora, candidato pela chapa Gestão e Paixão pelo Náutico, que é presidente também do Clube Alemão. Candidato, obrigado por aceitar nosso convite. Satisfação imensa recebê-los. Estou aqui à disposição para responder as perguntas e tirar as dúvidas do nosso torcedor. Comigo nessa entrevista, Osmar Cordeiro, repórter da Super Rádio Clube. Tudo bom, Osmar? Tudo certo, Marcos. Tudo certo, Alexandre. É muita informação, né? Esse bastidor final com o candidato Alexandre Asfora. Candidatos, para começar, a clássica pergunta: por que Alexandre Asfora, que além de presidir o Clube Alemão, também esteve na gestão do Náutico atual como vice-social, por que agora quer ser presidente do Clube Náutico Capibaribe? Eu integrei a diretoria do Náutico na condição de vice-presidente social a convite de Luiz Felipe e de Diógenes. Trabalhei dentro das minhas possibilidades, acho que fiz um bom trabalho, mas o que me levou a levar em consideração a possibilidade de disputar uma eleição é a minha experiência dentro do Clube Alemão. Eu, como presidente no 6º ano, e há 8 anos como diretor, 2 anos como diretor e 6 como presidente, ou seja, 8 anos de gestão, acho que me sinto capaz, me sinto apto a dar minha parcela de contribuição na reconstrução dos caminhos da vitória e da glória do Náutico. E aí, nesse atual momento, você é candidato ao pleito de presidente do Náutico, desde a última sexta-feira, quando as chapas foram postas, né, de maneira oficial. E aí tem todo esse rumor no bastidor, de conversa, de composição, de que tudo pode mudar. Como é que está esse atual cenário dessas conversas? Alguns baluartes envolvidos, o que é que a gente tem de concreto hoje sobre essas possibilidades para que tenhamos um Náutico unido, né? Ou se é que dá para falar assim essa palavra. Na segunda-feira passada houve uma reunião na casa de Kaká, um grande benemérito do clube. Estava Edno, Aloísio e eu. Foi uma conversa muito produtiva, uma conversa que converge para um bom entendimento, mas no campo ainda da suposição, não há nada de concreto. Propus que semana que vem a gente sente novamente. Acho prudente aguardar a chancela das chapas junto à comissão eleitoral para que a gente possa, sabendo quem são os candidatos aptos, tentar viabilizar uma chapa única e evitar um bate-chapa. De toda sorte, caso essa eleição seja inevitável, apelar para que todos os candidatos façam uma campanha em alto nível, tratando de propostas, porque o Náutico não merece, a essa altura, uma campanha baixa, uma campanha atacando pessoas. Eu acho que a gente não deve olhar para o retrovisor, devemos caminhar tratando de propostas, e se cada um fizer a sua parte, a gente pode ter, se a eleição for inevitável, um grande momento de democracia em prol do nosso Náutico. Você falou aí que estão ocorrendo conversas em torno de uma possível composição, mas antes tem um passo anterior, que é a questão das chapas, né? Se vão ser validadas. Nesta sexta-feira termina o prazo para a comissão eleitoral se manifestar, dar o veredito, porque as 3 chapas acabaram sofrendo pedidos de impugnação e a do senhor envolve seu vice, né, o Diego Rocha. Isso. E como está esse processo? A defesa está pronta? Foi apresentada? A defesa está pronta. Diego preenche todos os requisitos para estar apto a essa candidatura. Diego tem mais de 30 anos, Diego tem mais de 3 anos como sócio, Diego está ininterruptamente pagando a mensalidade há mais de 2 anos, Diego não tem nenhum problema com a ficha limpa, então Diego preenche todos os requisitos. Eu acredito que por questões de sistema do Náutico não foi computado todo o período dele como sócio. Diego é sócio patrimonial e está inscrito desde 2019. Caso não seja aceita, a chapa segue com o substituto? De toda forma, caso ele não esteja apto, na ótica da comissão, nós não vamos criar nenhum tipo de empecilho, não vamos judicializar a questão e vamos substituí-lo. E até aproveito a oportunidade para compartilhar com os nossos outros candidatos que façam o mesmo, não vamos travar o processo eleitoral do Náutico. É necessário que quem quer que ganhe, independente da pessoa, doutor Aloísio, Edno ou até mesmo eu, a gente se programe para o próximo ano. É importante que o Náutico entre nesse planejamento a partir de agora. É claro, para que todo mundo seja candidato, além da vontade de torcer pelo Náutico, são necessárias ideias e propostas. Além do fato de você ser o atual presidente do Clube Alemão, isso
ajudar para um clube que está vislumbrando uma SAF no futuro, quais outras ideias você vislumbra para o Náutico, caso seja o presidente eleito? Nossas propostas ainda não estão sendo divulgadas. Nós temos 25 itens, se eu não estou enganado, que foi entregue no ato da candidatura, o plano de ação da nossa chapa. Envolve tudo. Envolve a recuperação do patrimônio, envolve trazer o sócio para dentro do clube, para que ele se sinta pertencente àquele local e não apenas pagar uma mensalidade para ver jogo de futebol. A gente sabe que o carro-chefe é o futebol, mas a instituição é muito maior do que o futebol. Então a gente precisa fazer com que o sócio entenda que aquilo ali é um clube social e esportivo. Ele precisa ter naquele equipamento lazer, ele precisa saber que ele está pagando a mensalidade, mas ele tem uma contrapartida. Assim como o sócio do Clube Alemão, do Country Club, da ABB, do Cabanga, enfim. A gente precisa ter também essa essência dentro do clube. Temos também pauta voltado para a requalificação da garagem de remo, investimento no remo do Náutico, investimento nos esportes amadores, investimento no futebol feminino, que eu acredito que a SAF vai abarcar, mas a base, se tiver base do futebol feminino, eu acredito que fique na incumbência do Náutico, da instituição. O CT, achar outras atividades dentro do CT. A gente sabe que a SAF vai ficar com os campos de treinamento, mas nosso CT tem mais de 50 hectares. A gente acabou de alugar 3 hectares para o Grupo Mateus. Vamos supor que aí 50% do restante vai ficar para o futebol profissional. Tem outros, é muita área para a gente explorar. Então a gente tem também a questão gastronômica dos aflitos. Dentro da sede a gente precisa ter bons restaurantes, bons atrativos, revisitar os contratos atuais com quem está lá hoje em dia, as lojas, os bares, entender como está funcionando, incentivar a continuidade do Timbuzone, que foi um plus que chegou esse ano aí, acho que chegou com um caráter definitivo de ficar. Durante a nossa gestão na vice-presidência social, tentamos dar uma pegada no estilo da Timbuzone no setor vermelho, nas cadeiras, trazendo uma gastronomia diferenciada, trazendo chefes reconhecidamente no mundo do churrasco para coordenar essas operações. Então, além disso, tem um leque de opções. O Náutico hoje carece de muitos setores de trabalho estruturante em vários setores. Então, as propostas serão devidamente apresentadas após a chancela da comissão eleitoral. Eu falei rapidamente 2 ou 3 itens que eu me lembrei, mas vai ter muita coisa pela frente. A pauta assim, tem sido muito falada, praticamente em, não todos, mas vários clubes brasileiros, é a questão da SAF, que a gente já citou aqui. O senhor trabalha já com essa possibilidade de SAF ou também tem nesse plano de metas também a possibilidade de começar sem a SAF ser fechada? A gente trabalha com a iminente chegada da SAF, né? Eu me coloquei como candidato justamente por conta do cenário que se apresenta com a chegada da SAF. Se a gente fosse tratar do Náutico como um clube no modelo atual, até os dias atuais, sem SAF, eu não ousaria me colocar como candidato, sendo bem sincero com o torcedor. Eu me coloquei como candidato acreditando piamente que a SAF vai ser introduzida em até 6 meses. Se ela entrar esse ano, seria o cenário perfeito na minha ótica. Não entrando, eu vou ter que estar preparado para o momento pré-SAF. A gente vai ter um campeonato pernambucano logo no início do ano, tem a Copa do Nordeste e tem a Série C um pouco depois. Vamos precisar trabalhar, e aí para isso, o que é que eu penso? Quem tem que tratar de futebol é quem entende de futebol. Então a gente precisa ir atrás de um diretor que conheça o Náutico, que conheça o futebol e que possa ajudar. Um dos nomes que eu penso no campo da especulação é Gilberto Corrêa, Giba. Ele foi diretor de futebol na gestão de Edno, um multicampeão, uma pessoa que fez um trabalho extraordinário e por questões pessoais se afastou do Náutico. É um alvirrubro que a gente pensa em resgatar. E se vocês me perguntarem quem seria um treinador que você vislumbra, eu acho que isso é um assunto para ser tratado pelo diretor de futebol e não pelo presidente do clube. Mas no campo da suposição, um nome que me agrada muito é Marcelo Fernandes, atualmente no Santos como interino. Passou aqui como jogador, tem feito bons trabalhos no Santos como interino. E é um nome, eu acho que como torcedor posso dar um palpite, mas como presidente, se eleito for, eu não vou me envolver com isso. É só para matar a curiosidade da torcida, do associado, com relação ao que é que eu imagino
para não ficar isso aí subentendido. Alexandre, voltando um pouco no tema da estruturação das chapas, porque na última sexta-feira, quando foram oficializadas as chapas, o torcedor esperava que de fato fosse um ponto final nas indefinições e caminhássemos apenas para as campanhas políticas. E que de fato a gente ainda está vendo algumas indefinições. É claro que ainda tem toda essa questão de um nome poder ser impugnado ou outro, mas para você, se você tivesse que dizer para o torcedor alvirrubro um prazo para que isso possa vir a acontecer, claro que não dá para cravar assim, mas uma estimativa de quando essa composição pode ter um sim ou não para caminhar visando um cenário futuro. Veja, sexta-feira vai ser definido através da comissão eleitoral quais são os candidatos aptos a prosseguir com a campanha. A todo instante deve haver conversa, o bom diálogo deve existir sempre. Então, na minha ótica, a partir de sábado, um dia após o fechamento da comissão eleitoral com relação aos candidatos aptos, já deve-se começar a conversar. Eu acho que as 3 chapas demonstraram interesse em uma composição, senão não estariam segunda-feira passada reunidas na casa de Kaká. Se alguém pensa em não ter composição, não ia perder seu tempo se reunindo com as outras 2 chapas. Então, eu acredito que a partir de sábado, a gente já deva começar a tentar fazer uma costura que seja boa para o Náutico e que dê confortabilidade a todos os candidatos para participarem disso. A gente falou um pouquinho já aqui de futebol e o Náutico teve um ano difícil, né? O Náutico começou até bem a temporada, né? Mas depois foram acontecendo alguns tropeços e o clube acabou nem sequer saindo da Série C. A prioridade para o ano que vem vai ser voltar à Série B. O Pernambucano também, Copa do Nordeste, vai ser pauta, tratado do mesmo nível. Como torcedor, é prioridade máxima, né? A gente tem que voltar para a Série B, depois galgar o caminho para a Série A, ser campeão pernambucano. Por mim, teria que ser campeão todo ano. Então, assim, isso aí como torcedor, posso lhe dizer. À frente do Náutico, como presidente, se chegar lá, vou tentar dar meios para que nosso clube cresça. Agora, se a SAF tiver, aí eu só vou poder participar fiscalizando o trabalho da SAF. O presidente da diretoria executiva ocupará uma cadeira no conselho da SAF, mas serão 10 cadeiras, se eu não estou enganado. Então, o presidente da diretoria executiva não vai ter poderes para determinar o caminho que o futebol vai seguir. Então, eu vou torcer muito para o nosso Náutico, no modelo da SAF, e enquanto torcedor, sempre estarei torcendo. Agora, como presidente, eu não tenho o direito de me meter no futebol. Além da SAF, né, outro tema que se fala muito é a recuperação judicial. O que é que o Alexandre Asfora já tem de conhecimento sobre como anda a recuperação judicial, que fala até que pode ter uma resolução até o final do ano, para já vislumbrar o futuro? A recuperação judicial, ela é um pré-requisito, inclusive, para ter um investidor interessado na SAF. Ninguém vai colocar seu dinheiro numa agremiação que não conhece o tamanho da dívida. Então, com a recuperação judicial, foi mapeado toda a dívida do Náutico. Se fala em 270 milhões, aproximadamente. Com a recuperação judicial, se estima que essa dívida possa cair para em torno de 70 milhões de reais. Essa dívida seria paga pela SAF, inclusive. É o planejamento. Então, a gente, quando observa a possibilidade de ter a SAF, a RJ, a gente enxerga um futuro a médio prazo muito bom para o Náutico, para a agremiação, para a instituição. A gente se consegue equacionar as dívidas, tem um aporte financeiro de fora. O projeto da SAF envolve aí um retrofit nos aflitos na ordem de 300 milhões. As dívidas a serem pagas. Então, você vai ter um estádio modernizado, um clube saneado, você tem a receita do Grupo Mateus, você tem a iminência de ter uma receita oriunda da Arena Pernambuco, foi destravado o processo, então hoje a arbitragem vai ser realizada em Pernambuco, que é muito interessante para o Náutico, porque foi aqui que se deram os fatos. Então, receita entrando, o clube é organizado, o futebol na mão de profissionais que entendem de futebol, a gente enxerga que o cenário para médio prazo vai ser muito bom para todos nós alvirrubros. Dentro dessas pautas aí importantes que envolvem não só o futebol, mas o Náutico como um todo, Alexandre, tem também a questão das ligas, né? Tem a Liga Forte, tem a Libra, o Náutico já conversou com as duas representações. Qual é o teu pensamento em relação a esse ponto? A Liga, o Náutico foi cofundador,
né, da Liga. E a expectativa era de se receber um valor justo pela entrada na Liga. Com o fato da gente estar na Série C, na hora do fechamento aí dos acordos, foi disponibilizado para o Náutico um valor que foi considerado totalmente inconcebível. Achei que foi uma decisão correta da diretoria em não aceitar as condições da Liga e, concomitantemente, a Libra ofereceu uma proposta, mandou uma carta de intenção para o Náutico, deixando uma porta aberta na Série B. Ou seja, quando o Náutico alcançar o objetivo da Série B, automaticamente estaria convidado a ingressar na Libra com todas as garantias dadas para os clubes que hoje estão na Série B. Então, eu acho que foi uma possibilidade aventada, de forma positiva. O Náutico, embora cofundador da Liga, recebeu um convite da Libra. A gente tem duas possibilidades. Eu acho que o caminho agora é voltar para a Série B para depois a gente discutir de forma mais realista esse panorama. Claro que numa eleição política, os olhos, geralmente, de protagonismo, ficam mais em situação, oposição. Você conhece bem os dois lados, se diz esse slogan chapa do Náutico, né? Isso. E aí, como dizem, a terceira via, o que é que dá para falar o Alexandre Asfora, o candidato que está ali no meio dos dois, né? A terceira via, o quanto que isso significa para você, se talvez não possa perder um pouco de força por não estar em um dos polos, enfim. Olha, a gente está fazendo uma campanha sincera, uma campanha sem qualquer tipo de artifício. Eu fiz parte da diretoria do Náutico, isso é inegável, todo mundo sabe. Não quer dizer que eu concorde com tudo que foi feito dentro do Náutico. O que é bom, a gente tem que levar adiante. O que foi ruim, a gente tem que melhorar. Então eu não vou falar de pessoas, não vou criticar gestores. Eu acho que o pecado foi o futebol. O futebol deixou a desejar e todo mundo sabe. Não quer dizer que foi... Eu não vou culpar ninguém por isso. Eu não fui lançado pela situação. Então eu não posso dizer que eu sou uma candidatura de situação. Eu renunciei ao meu cargo que eu ocupava, encaminhei para o presidente Diógenes um requerimento pedindo minha exoneração. E a partir daí, junto com o meu grupo, definimos que iríamos montar uma chapa. Não posso dizer que sou oposição, porque eu também não faço parte de um grupo que vinha criticando a todo custo o trabalho realizado. Então eu vejo virtudes e vejo problemas dentro do que foi feito. Então não vou ficar vivendo de crítica. Eu acho que, como eu falei, a gente não deve estar olhando pelo retrovisor para ver o que foi feito de errado, e sim trazer uma pauta positiva, trabalhar pensando para frente e tentar corrigir eventuais erros. Por isso que eu me coloco numa condição de candidato neutro, candidato uma terceira via, candidato do Náutico, mas o meu pensamento é esse, é trabalhar pela torcida, pela instituição, para fazer o Náutico cada vez maior. Alexandre, para o Conselho houve um consenso, né? Você acha que foi a decisão mais acertada? Há uma peculiaridade com relação a isso. O nosso Conselho ele é composto por 270 vagas eleitas e 30 vagas convidadas. Até onde me consta, as 3 chapas que estavam dispostas a concorrer ao pleito não preenchiam a quantidade de cadeiras que existiam dentro do Conselho. Então, eu não vejo para que o desgaste de um bate-chapa quando todo mundo vai ser acomodado dentro do mesmo órgão. Acho que foi uma iniciativa muito boa. Essa iniciativa começou conduzida pelo nosso, novamente, grande benemérito Kaká, junto com o Paulo Monteiro. Eles idealizaram isso desde janeiro. Acho que foi bem conduzido. Acho que Roberto Pimentel, Roberto Selva, Márcio Borba, Ivan Pinto da Rocha, Ivan Rocha, né? E os outros demais candidatos, não estou lembrado agora do nome, mas acho que eles foram muito inteligentes em fazer essa composição momentânea aí. Acredito que o Náutico só tem a ganhar com isso. Acho que a gente não precisa de briga, a gente não precisa de racha, a gente precisa estar unido. A questão do executivo é o que eu digo. Eu me coloquei como candidato, o Edson se colocou como candidato, o doutor Aloysio se colocou como candidato. E se houver a possibilidade, vamos nos unir, vamos tentar deixar as arestas de lado e vamos tentar compor uma chapa única para que o processo de reformulação se inicie de imediato. Osmar, acho que a gente abordou quase tudo. Chegando aqui na reta final, uma última pergunta. Você chegou a falar com a chegada da SAF, né, a provável chegada da SAF, o Náutico viraria
mais ou menos um clube social, como é o Clube Alemão, ao menos a função do presidente, mas claro que tem um time que entra em campo e tem a pressão da torcida. Como é esse outro lado que você vai ter que lidar e essa adaptação e esse trabalho visando esse outro aspecto que, apesar de ser parecido de um lado com o Clube Alemão, vai ser totalmente diferente. Veja, eu só vou saber como me portar quando eu tiver vivido a experiência, né? Eu tive a tristeza, talvez seja essa palavra, de ver a forma desagradável como o presidente de hoje foi tratado. Eu acho que isso é triste. Eu acho que é um ser humano que está ali na função de presidente. O futebol, às vezes, você vislumbra o melhor para aquele momento. E não dá certo, às vezes não dá liga, às vezes o time não corresponde dentro de campo. Eu acho que ali tem um grande alvirrubro, tem uma pessoa que trabalhou pelo Náutico incansavelmente e não deu certo. Não quer dizer que ele seja o grande culpado. Eu sou um torcedor fervoroso, adoro ir a campo, assisto jogos, mas eu não vou culpar pessoas pelo que ocorreu. Às vezes você tem um belo time, vamos supor aí agora, a seleção brasileira essa semana entrou em campo com estrelas da maior grandeza e perdeu de 2-0 para o Uruguai, e o que se viu na imprensa é que não jogou nada. Então, tá tudo errado? Acredito que sim, né? Mas, infelizmente, às vezes foge ao controle. Você tem um treinador de Série A, você tem uns jogadores da Europa toda à sua disposição e consegue montar um time. Imagina o Náutico com a limitação financeira, orçamentária, numa Série C conseguir fazer um time da grandeza que se esperava. Eu acho que se tentou, não deu liga, e vamos torcer para que quem vier assumir o futebol do Náutico, o diretor de futebol, o treinador, independente de qual seja a chapa vencedora, que ele consiga construir um time competitivo e que o futebol dê liga. Vamos torcer por isso. Alexandre, a gente falou aqui do Clube Alemão, da gestão do Náutico, presente e passado, mas agora e o torcedor Alexandre Asfora? Qual a memória afetiva mais forte em relação ao Náutico? Amigo, uma coisa que eu não me esqueço é a volta do Arruda para os aflitos, naquele jogo que nós fomos campeão, eu só não estou lembrado do ano. A gente ganhou o primeiro jogo, acho que foi empate o primeiro jogo nos aflitos, ou a gente ganhou de 3-0. Foi um jogo que foi 3-0 para o Náutico e teve um empate no segundo jogo. A gente saiu caminhando do Arruda aos aflitos em Passeata, com toda a torcida. Acho que foi 2004, né? Não foi 2004, não. Foi 90. Eu não sou bom de data, não. Eu sou uma pessoa que eu não me lembro desse retorno para os aflitos comemorando o título. Eu me lembro do ano da Copa. Teve bicampeonato 84, 85, né? Teve não, 89. Então não foi, não. 89 foi bizu. Não, foi então a gente tá falando de 2000 mesmo. 2004, né? 2004. E foi o lance de... 2002 a gente foi campeão brasileiro, foi campeão do mundo e campeão pernambucano. É um dia memorável também, foi muita comemoração. E eu acho que o outro título foi esse do Arruda. Eu tô bem lembrado que Cook estava no auge, estava fazendo um gol adoidado. E a gente... foi 2001 também, né? 2001, 2002, 2004. Foi um dos três. Tudo me marcou muito. Foram 3 grandes títulos e assim, isso me marca muito. E até mesmo o fato de eu ter sempre ido a campo. Meu filho mais velho hoje está com 25 anos, eu me lembro ele com 2 anos no meu colo assistindo o jogo. Hoje é um grande alvirrubro, é candidato ao conselho do Náutico, então assim, eu acho que isso marca. Meus filhos mais novos, um com 10 e outro com 6, estão sempre comigo nos jogos também. Então é isso que realmente marca a nossa história. Osmar, valeu, parceiro. Muito obrigado pela participação. Alexandre, obrigado, e agradeço. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu que agradeço e estou à disposição aí. Se precisar, estamos sempre a postos. E você que gostou, dá um like e até o próximo Diário Esportivo TV aqui no YouTube do Diário de Pernambuco.